Pois bem, pessoal, vamos estar vendo nessa aula brushes. Eu vou criar um arquivo novo aqui para poder fazer alguns testes com os brushes. Então, arquivo novo, vou deixar ele quadrado mesmo. Vocês podem trabalhar com o tamanho que vocês quiserem e pode ser isso aqui de resolução. Vou dar um OK. O que nós podemos fazer com brushes? Então, eu tenho aqui as ferramentas. E depois do band-aid, eu tenho a minha ferramenta de pincel. Aqui, como ele está em português, né? Mas ele é o meu brush. Para que serve o brush? Para mim pintar, para mim aplicar algumas folhas, alguns outros estilos tipo carimbo. Então, eu selecionei a ferramenta brush e aqui em cima tem as configurações do brush. Então, tudo que tem uma caneta com pressão é quando eu for trabalhar no tablet, eu posso estar configurando para ficar bem melhor. O que eu vou fazer aqui? Eu vou nesse ícone aqui, que ele é o atalho para as configurações do brush. Ele sempre vai ficar aqui o último brush que eu trabalhei. Mas se eu quiser mudar, eu vou clicar ali naquele ícone. Cliquei e ele aparece para mim o painel de brushes. Eu vou desmarcar tudo isso aqui, porque por padrão ele vem marcado somente essa primeira opção. Então, aqui eu tenho as opções que eu tô clicando, ó, e tô selecionando. E se eu clico nessa aqui, ó, forma da ponta do pincel, como ele é um pincel para mim pintar ou fazer algumas coisas artísticas, eu tenho que selecionar aqui que tipo de pincel eu quero. Então, aqui tem vários, e vocês podem também, clicando no ícone ali, carregar alguns brushes. Depois eu mostro ali para vocês como carregar. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou selecionar nesse painel de brushes que eu tenho ali, eu vou selecionar um tipo de brush. Então, selecionei essa folha, essa aqui já é uma coisa que vem por padrão, e eu tenho uma cor de primeiro plano ali. Como é folha, eu vou colocar um tom de verde. E OK. Então, selecionei a cor, botei um verde. O que ele está me dizendo ali? Ó? Se eu clicar uma vez, ele faz a folha com um tamanho de 74. Se eu aumentar esse tamanho, ó, ele dá uma pré-visualização. Quando eu clicar, ele pintou o brush. Então, eu aumentei o tamanho. Se eu mexer aqui, ó, eu tô mexendo na inclinação da folha. Então, tudo isso é as configurações que eu faço para o brush. Se eu aumentar esse espaçamento, isso quer dizer ó, que quando eu clicar e arrastar, ele vai levar em conta aquele espaçamento. Então, se eu estou diminuindo o espaçamento e vou diminuir o tamanho, eu cliquei e arrastei, e aí ele diminuiu o espaçamento e fez aquele brush daquele tamanho. Então, isso são configurações que, por padrão, eu posso fazer para qualquer brush. Eu tenho essa outra folha aqui, ó. Vejam que por padrão, se eu clico e arrasto, eu faço as folhas juntas. Se eu tiro o espaçamento, ó, eu vou dar um espaço maior entre as folhas. O que acontece nos brushes? Quando vocês verem ele com um tom de cinza fraco, quer dizer que ele não vai pintar com 100% da cor. Então, ele vai pintar com aquela proporção, porque o brush foi criado com aquela finalidade. Quando o brush está totalmente branco, quer dizer que ele vai pintar com 100% da cor. Então, aqui, ó, podem ver que eu tô com um tom de cinza, então ele não vai pintar com 100% da cor. E assim eu posso escolher outros brushes. O que eu posso fazer também? Aí eu vou criar um arquivo novo, de novo, só para não bagunçar muito aquele ali. Eu vou usar as folhas ali e vou clicar na dinâmica da fórmula. O que eu posso pedir para ela? Um diâmetro mínimo. Eu posso pedir uma tremulação no ângulo, ó. Vejam que ele dá um preview ali. Eu posso pedir para ele arredondar. Então, tudo isso aqui eu posso pedir, ó. Quando eu clicar e arrastar, ela faz alguma coisa nesse sentido. Deixa eu aumentar o espaçamento. Ó, vejam que as folhas não vão sair totalmente iguais, porque eu configurei isso na dinâmica da forma.
Na dispersão, digamos que vocês queiram fazer um aglomerado de um brush, eu posso configurar o quê? Que ele vai ir nos dois eixos, X e Y, que vai aumentar a contagem e vai aumentar a tremulação. Olha só, cliquei e arrastei. Então, algumas configurações que eu posso estar fazendo aqui para o meu brush. Posso pedir uma textura para esse brush, além da cor, ó, tô marcando tudo. Vim aqui e vou dizer que eu quero aplicar uma textura no brush, ó. Vou dar um Ctrl mais para vocês verem que realmente está aplicado a textura, ó. Vejam que dá uma diferença. Se eu selecionar uma outra textura, ó, ele vai estar aplicando. Então, posso pedir uma textura também, posso pedir a escala da textura, todas essas configurações aqui eu posso estar mexendo. Posso usar dois tipos de brush juntos e posso também mexer na dinâmica da cor. O que é isso? Eu tenho cor de primeiro e segundo plano aqui. Eu vou mudar essa branca para roxa. Ó, dei um clique ali no branco, mudei para roxo. Quando eu clicar e arrastar o brush, eu quero que a tremulação do fundo do primeiro plano e do segundo plano se misturem. Ó, aí a gente tem que estar testando. Ó. Então, elas se misturam. Eu quero mexer na matiz, eu quero mexer na saturação, aqui, e quero mexer no brilho. Ó, então, vejam que... E a pureza da cor. Vejam que conforme eu vou mexendo ali nas cores, ó, ele vai alterando ali para mim. Tudo isso configurações do brush. Então, ó, aplicar por ponta. Posso marcar aquela opção ali também. Então, configurações que eu posso fazer no meu brush. Já vou pedir um novo arquivo aqui. E tem alguns brushes que eles ficam interessantes, ó. Vou fazer um exemplo prático. Desmarquei tudo. Vou escolher um brush daquele tipo, ó, que fica algumas coisas assim, estilo borradas. Dá um Ctrl Z, Ctrl Alt Z para desfazer mais que uma vez. Ou vou lá nos meus históricos, ó. Vou voltar para desfazer. O que eu quero pedir? Eu quero escolher um brush aqui para mim fazer tipo uns borrifos. Escolhi aquele brush, vou aumentar o tamanho dele e vou me aproximar ali, ó. Ó, vejam que eu posso estar fazendo alguma coisa mais artística. Posso tentar ver como é que ele ficaria com uma textura. Ó, tem que olhar para as bordas para ver o que vai acontecer. E também posso pedir a dinâmica da cor. Olha, sempre vai ficar as últimas configurações que eu fiz. Então, tudo isso vocês conseguem fazer nesse brush. E tem uns outros brushes novos que vieram com o intuito de pintar, que são esses primeiros aqui, ó. Os que tem que a gente chama de cerdas. Ó, se eu clicar ali, aqui me abre uma janela de visualização. E essas configurações aqui são referentes, ó, às cerdas, ao comprimento da cerda, ele já dá um preview. E conforme eu vou passando, seria o que eu for pintando. Então, ali a espessura da cerda, o ângulo da cerda, ó, ele é bem voltado para pintura. E aí eu tenho outros tipos de brush, ó, que daí vocês podem estar usando, ó, a criatividade. E aí vou pintando. Pessoal, só para finalizar, vocês podem estar colocando na internet a opção brushes Photoshop e vai vir uns quantos brushes já prontos, ó. Então, aqui eu tenho um brush que vocês podem estar baixando esses brushes e tem muitos, são gratuitos e como se eu tivesse a bolinha ali, eu teria esse tipo de brush, baixaria o brush
instalaria pelo Adobe Manager e aí depois ele estaria disponível para mim nessa janela aqui, correto? Então, vocês podem estar aqui, ó, olhando nessa outra janela também os outros formatos de brush, a pré-definição do pincel, e podem baixar brushes gratuitos na internet para estar fazendo algum outro trabalho.